São cerca de 15 milhões de brasileiros que podem ser portadores de algum tipo de doenças raras. E isso é muito complexo, visto que muitas pessoas podem sofrer com essas doenças e elas, na verdade, são muito pouco esclarecidas ainda aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar com um pai que enfrenta uma grande batalha com sua filha, a pequena Jade, de 8 anos. Jade tem a doença chamada Tay-Sachs e a gente vai conversar com ele sobre a rotina da Jade, quais são os obstáculos que ele enfrenta enquanto pai e também que Jade enfrenta para poder se tratar. Muito obrigada pela sua participação, Sinês. Conta pra gente como é que é a rotina de Jade, como é que foi esse momento para vocês de descobrir que ela tem uma doença de difícil tratamento. Conta pra gente. São momentos muito difíceis, né, que uma família, quando se depara com um diagnóstico tão grave, né, de uma doença neurodegenerativa sem cura, é um momento que só um pai e uma mãe podem explicar. Quando eu recebi, né, finalmente recebi o diagnóstico, né, o resultado do exame em mãos, antes mesmo de ir para um especialista, né, é um exame muito complexo, é um exame chamado exoma. E ele é muito completo ali, muito claro. E eu já fiquei muito assustado, né? Não procurei internet, eu não fui para a internet para saber o que era de fato, explicitamente aquilo lá. Eu esperei a consulta com a geneticista, né, para poder, né, levar esse exame e de fato receber o diagnóstico de uma pessoa capacitada, né, para isso. E isso depois de cerca de quanto tempo de busca pelo diagnóstico? Foram mais de 4 anos. 4 anos entre vários especialistas. Isso começou quando ela tinha também 4 anos de idade, mais ou menos? Foi mais ou menos em torno de 4 anos de idade, né, que começaram a aparecer os primeiros sintomas, que era a sensibilidade à luz e ao barulho, o que chamava mais atenção na época, e uma vozinha meio que embolada. Ela falou algumas palavras, né? Ela tinha dificuldade de falar, ela entrou na fono, mas até então nem fono, nem pediatra suspeitaram absolutamente de nada, né? Mas aí foram 4 anos de muita luta entre especialistas, né? A gente perde muito tempo porque, como é uma doença neurodegenerativa, se a gente começasse a tratar, não é, há 4 ou 5 anos atrás... Quando vocês perceberam os primeiros sintomas? Pois é, a gente tinha muito mais condições, né? Ela certamente hoje não teria um quadro avançado, né? Porque Jade, ela praticamente não fala mais. A parte motora também é uma outra que afetou, não é, muito, ela não anda mais só. E antes dos 4 anos, ela ainda conseguia andar? Não, antes dos 4 anos era normal, absoluto. Se você conhecesse Jade com 3 anos de idade, você não ia suspeitar de absolutamente nada, era uma criança normal, né? Falava, né? Esperta, enfim. De fato, a partir dos 4 anos é que a gente começou a perceber. E aí, então, vocês se depararam tanto com a questão da dificuldade de encontrar profissionais que conhecessem a fundo a patologia, quanto também os tratamentos são caríssimos. É aquela questão, quando a gente começa a se envolver nas pesquisas, nos estudos, a gente começa a interagir com pais, né? Com os pais de crianças com essa doença, porque isso, a Tay-Sachs, quase ninguém conhece, mas é uma doença do século retrasado, né? Foi descoberto no ano de 1800 e alguma coisa, né? Então, não é uma coisa que surgiu agora. Mesmo assim, há uma falta de conhecimento. Quando a gente começa a investigar de fato, a gente percebe que as universidades de medicina na Paraíba não têm um curso não tem uma cadeira de doenças raras. Não tem um curso de especialização de doenças raras, né? E eu acho assim, de fato, é complicado o diagnóstico, é complicado sim, porque são mais de 8 mil doenças raras no mundo. Mas quando você consegue estudar os sintomas dessas doenças, porque doenças raras, 80% das doenças raras são de origem genéticas. A maioria dessas doenças, os sintomas são parecidos. É por isso que tem muitas crianças com diagnóstico errado, não é? Porque tem muita criança com doenças raras e nessa patologia de Jade,
que foi pré-diagnosticada como autismo. E dentro da família, dentro do pai, entre o pai de Jade, a mãe de Jade e os irmãos, o que é que mudou na rotina dessas pessoas, na sua vida? O que é que mudou na vida da mãe de Jade? Como é que foi isso? Muda. Primeiro, assim, lógico, eu tenho a felicidade de ter uma irmã que é madrinha de Jade, que ela é os braços, né? São as mãos e as pernas minhas. Ela é uma pessoa que está o tempo todo junto, né? Que dá o apoio até financeiro. A mãe mesmo, Daisy, ela se dedica o tempo todo, porque ela é que tem que estar o tempo todo, dar atenção, os medicamentos, de perto, porque Jade toma muitos medicamentos. Toda hora ter essa atenção. E a mãe não trabalha, a mãe está se dedicando exclusivamente a essa questão, né, de Jade. Então é uma luta que envolve todo mundo que está ao redor realmente de Jade. Todo mundo, especificamente, sou eu, a mãe, a minha irmã e pouquíssimos amigos. Quando a gente observa qualquer paciente enfrentando uma patologia, enfrentando uma dificuldade, a gente sabe que quando envolve um tratamento, mas envolve sentimento, envolve amor, afetividade, ali ao redor, né, apoio, a gente sabe que isso também contribui, né? Isso também claro, contribui, inclusive, com o sem bem-estar de dúvida, todos, sem porque dúvida. Uma doença de uma pessoa que a gente ama não afeta só aquela pessoa, afeta a todo mundo, né? Que está ali, que está ao redor, que ama também, né? A gente sabe então que todo mundo meio que adoece um pouco junto. Exatamente, também. É assim, o que é que Jade precisa mais? É do carinho, é do amor, né? Não só dos pais, né? Precisa estar junto, né? Precisa de um abraço. A família também. Isso. A família também, porque a gente precisa, porque olha, a gente trava uma batalha não só especificamente com o tratamento de Jade, a gente trava uma batalha pessoal, né? A gente tem angústias, né? A gente tem depressão em vários momentos, só que a gente não pode entregar, a gente não pode, a gente tem que continuar forte. Em nome dela, né? Na luta em nome de Jade, né? É muito difícil, isso é muito difícil, é uma realidade que a família vivencia, mas na maioria dos casos, muito só. A gente já tem o quê? A dificuldade da falta de recursos, não é? Não financeiros, mas a falta de preparo dos médicos nesse sentido, né? Eu tenho mais respostas hoje dos médicos especialistas fora do país, né? A gente interage muito mais facilmente com os médicos de fora com os daqui. O que é que vocês buscam em relação a tratamento para Jade hoje? O que está mais avançado hoje no mundo são estudos e pesquisas de uma terapia gênica. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, né, especificamente com a Axovant, que desde o mês de janeiro iniciou esse tratamento já com o paciente. Eles saíram daquela fase de animais e estão colocando na prática com pacientes Tay-Sachs. Então, essa pesquisa, essa terapia gênica, é a esperança da cura da doença, não só Tay-Sachs, mas Sandor, Parkinson e uma série de outras doenças. Essa terapia gênica que está acontecendo nos Estados Unidos. E a grande meta de qualquer pai, qualquer mãe, é colocar seus filhos em um desses estudos, né? Ou ficar orando e torcendo para que esses resultados sejam satisfatórios e que em breve, né, a gente tenha a condição de inserir ela num tratamento já. Num tratamento, né? Porque a terapia gênica exatamente tem um objetivo, né, assim, de uma forma mais simples de falar, de substituir o gene defeituoso, né? Então é a esperança de fato para a cura da doença. Ok, Sinise, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu acho que foi muito bacana, eu acho que deu para... Com certeza, você também conseguiu tirar de mim as coisas... Não, e a coisa melhor ainda, de compartilhar uma realidade, que na verdade você representa não só a sua dor, mas você representa na verdade hoje a realidade de tantos outros pais, né, que enfrentam situações semelhantes
tão difíceis quanto, ou mais ou menos, enfim, mas que é uma luta, né? E então você realmente acaba contribuindo muito, eu tenho certeza não, que sem você dúvida. falando sobre isso assim, acaba contribuindo bastante. E eu tive assim, no início, né, pouco tempo que eu recebi o diagnóstico, eu tive muito apoio de mães, principalmente mães, não é? Como a Luciana Palim mesmo, foi uma mãe que passou por uma experiência muito difícil, né? E me passou também, mesmo com tanta dificuldade que ela passou. A Rosana mesmo é outra do Rio de Janeiro também, que no momento que eu mais precisei, eles estavam juntos, perto, né? né? E é esse o papel que eu procuro hoje, né? Com tantas e tantas famílias que já procuraram a gente, né? E que a gente troca, hoje em dia já trocamos experiências, né? Porque o primeiro momento chega para a gente com uma série de dúvidas, né? De aflições, né? de angústias. E com o tempo depois, essas pessoas estão no mesmo nível que você, ou até mais. E isso é o fortalecimento, né? Para que a gente continue lutando, não é? Em busca, né? dessa bendita cura que tenho fé em Deus que deve chegar o mais rápido possível. Se Deus quiser, se Deus quiser. Muito obrigada também pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado, que tenha compreendido um pouco dessa luta das famílias que enfrentam aí as doenças raras. Obrigada pela sua presença também do outro lado da telinha e até a próxima.